Capítulo 34. Divisão de apoio emocional. Processo terapêutico de Jeffrey. Nossa pequena comitiva, formada por Simon, Jade, David e Omani, seguiu sua visitação pelo departamento de encarnação. Dessa vez, fomos guiados por Simon até a divisão de apoio emocional. Tal espaço estava alocado num dos 10 edifícios do departamento. À medida que nos aproximávamos do recinto, Simon forneceu-nos maiores informações sobre sua função. Seguimos agora rumo à divisão de apoio emocional. Sabemos 2 empecilhos que permeiam o processo pré-encarnatório de estrangeiros. Inúmeras são as variáveis a interferir nessa árdua empreitada. Diante disso, nossos orientadores maiores, afeitos a projetos complexos como esse, recomendaram-nos a criação de uma divisão para apoio psicoemocional aos estrangeiros. Conforme presumem, tal segmento destina-se a suplantar as necessidades psicoemocionais dos extraterrenos, que, em minoria, podem sentir-se excessivamente inseguros e vulneráveis ante seu mergulho na carne. Deste modo, possuímos na divisão uma equipe deveras preparada para auxiliá-los através da psicoterapia amistosa e benfazeja. Lá adentrando, terão melhores noções do que vos falo, concluiu Simon educadamente. Como de costume em Alvorada Celeste, o edifício que ingressávamos não nos decepcionara. Logo à sua entrada, um altíssimo pé direito dava-nos a sensação de grande amplitude espacial. Um pátio aberto e arejado servia de ponto de encontro aos transeuntes do local. Uma venerável cortina d'água vertia do teto da edificação, desaguando em um extenso espelho d'água naquele ambiente, proporcionando-nos uma atmosfera sobremaneira tranquilizadora. O som suave da delicada cachoeira artificial convidava-nos a um profundo relaxamento. Seguramente, tal estratégia em muito beneficiava os internos daquele setor. Simon, conhecedor que era de todas as edificações do departamento, fora à nossa frente, em busca dos guias locais que pudessem nos ofertar os requeridos aprendizados. Rapidamente encontrou uma prestimosa senhora que, amistosamente, se acercou, oferecendo-se para acompanhar nossa visita. Estejam à vontade, companheiros, asseverou a jovem moça. Apresentar-lhes-ei nosso sublime espaço, especialmente dedicado ao reequilíbrio psicoemocional dos estrangeiros periclitantes. Chamo-me Gardênia e serei muito grata em conduzi-los por nossas instalações. Como explicado por Simon, compreendo que venham com o propósito de estudos. Iniciaremos nossa excursão por aqui mesmo, em nossa recepção. Conforme verificam, esse é o hall central do edifício, onde recebemos os estrangeiros e estabelecemos contato com visitantes. Mais acima, temos as salas de psicoterapia, bem como as dependências de tratamentos especiais. Devo salientar que trabalhamos de 2 formas por aqui. Nossos psicoterapeutas inicialmente atendem os estrangeiros em diálogos fraternos, buscando sondar-lhes as incertezas e emoções aflitivas que lhes rondem a intimidade. Geralmente, com determinado número de sessões terapêuticas, conseguimos ampará-los em suas necessidades, encorajando-os a retomar sua programação existencial. Quando nossos companheiros se encontram em estados mais petrificados, com traumas mais enraizados, os deslocamos até as salas de tratamento especial, onde, com o uso de tecnologias avançadas trazidas por consciências siderais, tentamos reanimá-los, a fim de que não desertem de suas excelsas missões. Nossa divisão geralmente é o derradeiro recurso disponível para os mentores, que muitos já tentaram assistir seus mentorados de outras maneiras. Em último caso, quando nossa atuação não logra seus objetivos de restabelecimento das almas enfermas, direcionamos os peregrinos às comitivas de retorno a seus planetas. Finalizou nossa companheira pesarosamente. Os aclaramentos de Gardênia convidavam-me a importantes ponderações. Até então, em minha jornada pelo complexo Alvorada Celeste, tinha os estrangeiros à conta de almas deveras trabalhadas nas virtudes e aptas ao mergulho na carne sem maiores questões psicoemotivas. Entretanto, com o relato de nossa irmã, tive minhas impressões sobremaneira alteradas. Assim, logo tratei de perguntar-lhe a respeito. Querida Gardênia, até o momento, tenho reparado que os estrangeiros apresentam sublimes capacidades, virtudes que de longe divisamos alcançar. Como compreender que podem falir dessa forma, dispostos a mesmo desertar de seus propósitos dadivosos? Inquiri minha colega. Gardênia acompanhava meu raciocínio claramente.
Em momento algum, impressionara-se com a pergunta. Entendia ser natural que neófitos como eu apresentassem tais dúvidas. Ela então calmamente redarguiu. Importa considerar, companheiro, primeiramente, que, apesar de a imensa maioria dos estrangeiros serem almas sublimadas, de avultadas conquistas morais, estão ainda sujeitas às vulnerabilidades do processo pré-encarnatório. Encontram-se em um planeta deveras diferente do seu, em um ambiente vibracionalmente hostil e desconfortável, que certamente as influencia negativamente. Somado a essa questão, devemos entender que o contato com receptores desajustados e irresponsáveis pode severamente lhes desequilibrar. Apesar de nossos esforços em selecionar receptores equilibrados e influenciá-los para que assim permaneçam durante nossa aproximação, podemos defrontar-nos com questões inesperadas. Os receptores podem retomar hábitos perniciosos, mesmo durante a fase gestacional do encarnante. Não é incomum que casais tenham conflitos nesses períodos, ou mesmo se separem. Quantos podem ainda sustentar pensamentos avessos à presença dos estrangeiros, embora inicialmente tenham endossado nossos propósitos maiores? Enfim, diversas são as possibilidades a se revelar. Em meio a isso, encontraremos os estrangeiros estabelecendo laços fluídicos cada vez mais estreitos com seus futuros genitores, recebendo-lhes diretamente a carga energética tóxica e desarmonizante, condição deveras angustiante para eles. Nesse ínterim, entram em profundo conflito, pois não sabem se seguem com seu projeto existencial ou declinam, já na iminência de encarnarem. Nessas ocasiões limite, seus orientadores nos procuram para assisti-los e fortalecê-los. Creio que tenha sido clara agora, estimado amigo. Finalizou Gardênia amavelmente. Sem dúvidas, complementei. Não imaginava que poderiam enfrentar desafios tão pujantes. Com certeza, tais situações poderiam induzir qualquer um de nós a deserções. Haja vista o risco que podem enfrentar em seus empreendimentos. Sim, devo concordar, aduziu Gardênia. Em nossa visitação poderão acompanhar alguns casos de que falo, concluiu nossa guia. Nossa irmã Gardênia então gentilmente convidou-nos a iniciar nosso passeio. Iniciaremos nossa visita pelas salas de psicoterapia alocadas nos andares superiores. E depois, visitaremos o núcleo de tratamentos especiais, que se encontra mais abaixo. Acompanharem-me, afirmou resolutamente Gardênia. Seguimos nossa irmã rumo às plataformas elevatórias, que nos garantiam um panorama mais amplo do recinto. Luz abundante permeava o hall central da edificação, ressaltando a vegetação que o adornava. Em breves segundos, desembarcamos no referido pavimento. Em salas individuais, poucos estrangeiros realizavam suas consultas. Em algumas delas, notava a presença de 3 indivíduos, certamente um deles o mentor dos extraterrenos, a assisti-los no processo. Gardênia conduziu-nos então pelo pavimento, como a buscar uma sala em que pudesse nos apresentar. Gentilmente, interrompeu o diálogo de 2 companheiros, que prontamente acederam em nos receber. Gardênia assim introduziu-nos. Estimados irmãos, permitam-me apresentar-lhes essa pequena comitiva. Temos aqui Jade e Savi, aprendizes de nosso complexo, desejosos em compreender um pouco mais de nossos processos. Poderiam revelar-nos o motivo de vossa consulta, companheiros? Ser-nos-ia de grande valia para a expansão do conhecimento de todos, perguntou Gardênia educadamente. O psicoterapeuta, com um semblante calmo e acolhedor, vestindo uma túnica alva bastante delicada, prontamente respondeu-nos. Certamente, Gardênia, teremos imenso prazer em fazê-lo. Meu nome é Tom e, em minha companhia, tenho o estrangeiro Jeffrey. Nosso irmão enfrenta algumas dificuldades em seu processo, que, com seu consentimento, poderei explicar-lhes, asseverou Tom cordialmente. Jeffrey, um extraterreno esguio, de pele azulada e olhos profundos e vivos em tons mais escuros, fitava-nos com ternura. Vestia um traje moderno e reluzente, em cor também alva, provavelmente típico de seu planeta. Ao observar as palavras do psicoterapeuta Tom, prontamente acenou em concordância, aceitando nossa proposta de compartilhamento de seu drama. Tom, acercando-se de nós, logo iniciou a explanação. Jeffrey é um dedicado extraterreno, que bem se preparou em nossas escolas e encontrava-se apto a buscar receptores adequados. Logramos encontrar progenitores na América do Norte
que amorosamente concordaram em servir-lhe. Entretanto, desde que iniciamos nossa aproximação aos mesmos, o panorama alterou-se profundamente. O casal, antes unido com propósitos maiores, enfrenta uma séria crise matrimonial. Nosso colega perdera seu emprego na fisicalidade e passou a enfrentar graves problemas financeiros. Diante disso, projetou sobre o filho a culpa de seu infortúnio, pois, não fosse o projeto familiar em vista, não teriam necessidade de mais recursos materiais, e tudo estaria resolvido. Poderiam levar uma vida mais simples e sem maiores preocupações, contando com a pouca reserva que possuem para se sustentarem. A esposa, por sua vez, não suportando as tóxicas predisposições do marido em revolta, abandonou o lar conjugal. A gestação de nosso companheiro estava prevista para iniciar em breve. Todavia, tal fato impossibilitou o avanço de nosso programa. Desde então, o mentor de Jeffrey tem tentado a reconciliação do casal. Contudo, acreditamos que não será possível reintegrá-los. Diante disso, Jeffrey tem muito sofrido com as vibrações de ódio e revolta emanadas por seu pai. Os laços fluídicos desestabilizadores o têm induzido a um estado de melancolia e prostração, cogitando mesmo a desistência de seu projeto encarnatório. Ainda que tentemos reanimá-lo, revelando-lhe a possibilidade de ser aceito em uma nova família, nosso irmão tem mostrado-se resistente e cismado. Teme novamente receber as cargas aflitivas que ora o perturbam. Iniciamos nossas sessões há pouco tempo. Por isso, vamos trabalhar intensamente no sentido de dissolver suas fixações de medo e insegurança. Ponderou Tom amigavelmente. Jeffrey fitava-nos com um olhar visivelmente perdido e abatido. Sentíamos que estava distante, infeliz. Acompanhando as explanações de Tom, Jeffrey projetou sobre nós seu psiquismo e telepaticamente transmitiu-nos suas impressões da seguinte maneira. Muito aprecio a assistência de todos no complexo Alvorada Celeste, desde meu estimado mentor até meu psicoterapeuta Tom. Todavia, receio fortemente adentrar a vida física. Tenho avaliado que os homens trazem ainda conflitos e desajustes deveras perigosos para nós outros. Temo pela minha infância na carnalidade, que, a depender das inconstâncias de meu futuro pai e mãe, pode adentrar em zonas obscuras, como abusos de toda sorte e mesmo o abandono. Não sei se estou verdadeiramente preparado para tal empreitada. Em minha sociedade, as criaturas são pacíficas e amorosas. Estão mais conscientes de seus deveres e liberadas de predisposições maléficas que aqui enfrentamos. Apesar de ter me inscrito nesse glorioso projeto, para aqui contribuir, não tenho receio em desertar. Prefiro assim proceder a me prejudicar nos caminhos tortuosos que ainda existem na Terra. De fato, esse não era meu objetivo inicial. Todavia, prefiro assim proceder e resguardar-me. Sei que Deus me concederá novas oportunidades de desenvolvimento, asseverou Jeffrey com ar de lamentação. Observava que Jeffrey trazia uma aura visivelmente retraída, um tanto diferente da maioria dos estrangeiros que até então encontrara. O brilho reluzente e vivido, tão característico dos extraterrenos, nele perdera o fulgor. De certo, sua mentalidade desolada e abatida refletia-se em seu halo fluídico. Notava também que pequenas manchas pardacentas circulavam em sua aura, provavelmente fruto das frustrações por que passava. Seguramente, a ligação perturbadora com seus progenitores incutira-lhe tais elementos de matéria sutil. Tom, recebendo também a mensagem de nosso irmão no campo psíquico, fez questão de complementar. Trabalhamos, por ora, nas sessões terapêuticas através do diálogo fraterno, a fim de que nosso companheiro exprima suas emoções perturbadoras, externalizando suas inseguranças. Num segundo momento, o levarei ao setor de tratamentos especiais de nossa casa, a fim de revitalizar-lhe o campo sutil. Conforme notam, a condição degradante a que se submetera nesses últimos meses tem-lhe imputado matéria astral de teor pernicioso, subtraindo-lhe as energias salutares, à maneira de parasitas que, ao se instalarem no hospedeiro, sugam seus fluidos vitais. Espero que o revigoramento energético lhe conceda também novos ânimos, engajando-o em um novo projeto existencial. Finalizou Tom desveladamente. Avaliava que nossos peregrinos também poderiam sucumbir ao aviltante desvario humano. Nossa incúria romperia longas distâncias, perturbando as criaturas mesmo em rarefeitas regiões do plano espiritual.
Realmente, nas leis que regem a criação, a questão da distância faz-se irrelevante, pois as criaturas influenciam-se mutuamente a despeito desse fator. Diante disso, apercebia-me da importância em nutrirmos elos afetivos saudáveis, pautados pelo amor e compaixão, pois somente assim afastaríamos quaisquer enfermidades de nosso espírito. Jade avaliava, pensativa, todo o cenário e logo questionou Tom sobre um ponto que não me apercebera. Tom, poderia nosso irmão Jeffrey blindar-se do ataque energético de seus progenitores, especialmente de seu futuro pai? Entendo que as energias deletérias provêm diretamente dele e não de nosso companheiro. Veja, Jade, se nosso irmão estrangeiro estivesse mais vigilante e consciente, provavelmente não se envolveria dessa maneira com a trama familiar. Estabeleceria certo distanciamento emocional deles, logo que os primeiros sinais de ruína de seu programa existencial se revelassem. Todavia, Jeffrey, em via contrária, estreitou ainda mais os laços com eles, influenciando-os telepaticamente para não desistirem da gestação. Guardava grande expectativa em adentrar a fisicalidade e ignorou qualquer possibilidade de falência de seu projeto. Embora seu mentor o houvesse alertado sobre as prováveis tribulações, nosso irmão não conseguiu proteger seu campo psíquico, imergindo-se cada vez mais em permuta fluídica degradante com seus futuros genitores. Em nossas sessões tenho buscado distanciá-lo emocionalmente de sua família, ventilando novas possibilidades de projetos encarnatórios que o beneficiem. Entretanto, no momento, ele sequer cogita voltar à carne. Profundamente frustrado com a primeira experiência encarnatória, tem genuinamente considerado regressar a seu orbe de origem. Tentaremos ao máximo convencê-lo a permanecer aqui. Contudo, se mostrar-se irredutível, respeitaremos seu livre-arbítrio e o encaminharemos nas comitivas de retorno a seu planeta. Finalizou Tom pesarosamente. A cena mostrava-nos deveras comovedora. Assistir a um estrangeiro naquelas condições era para mim uma grande surpresa. Até então, apenas os figurava como almas belas, radiantes e felizes, e deparar-me com tal panorama em muito contrapunha às concepções que construíra até então. Jeffrey acompanhava toda a nossa interação, visivelmente abalado. Foi então que Gardenia, nossa guia local, fez-nos uma belíssima sugestão. Companheiros, façamos uma magnetização em favor de nosso companheiro. Com o auxílio das forças do alto, certamente poderemos aliviar um pouco de seu sofrimento. Aduziu Gardenia amorosamente. Nossa irmã, voltando o pensamento ao alto, logo iniciou uma comovente prece, estendendo suas mãos em direção ao enfermo. Pai Celestial, que assiste nossos mais ínfimos passos, queira auxiliar-nos nesse momento, beneficiando nosso irmão de alhures, que ora enfrenta pujantes aflições. Sabemos de seus excelsos propósitos para nossa Mãe Terra e tem escalado abnegadas almas que venham endossar seus desígnios por aqui. Essa é a posição de nosso companheiro, dedicado colaborador do Altíssimo, buscando servir ao nosso povo através de seus nobres ideais. Conceda-lhe, Pai, vossa bênção e sustente-o na jornada doravante, guardando-lhe os passos. Concluiu Gardenia comovidamente. Todos igualmente direcionávamos nossas mãos ao companheiro. Enquanto Gardenia discursava a calorosa prece, milhares de partículas brilhantes suavemente desprendiam-se de nossos envoltórios fluídicos, em direção ao necessitado, perfazendo uma intensa corrente eletromagnética. O suprimento da energia benfazeja era ainda mais dinamizado por um aporte inesperado a verter-se do alto, sob a forma de um jato de energias em tom azul celestial, à maneira de uma delicada garoa a tocar-nos as frontes. Ao fitar nosso irmão extraterreno, percebia-o deveras concentrado no objetivo comum, sorvendo os fluidos salutares vigorosamente. A fulgurante massa fluídica alimentava sua aura vibrantemente, constituindo-se em uma verdadeira carga revitalizante que necessitava. O processo sublime durara alguns poucos minutos, até que logo recobramos a consciência ordinária. Eis que Tom, em avaliando o benemérito procedimento, prontamente asseverou: em muito agradeço-lhes a intercessão. Tal contribuição fora deveras salutar a nosso irmão. Cogitava levá-lo às câmaras de tratamento especial. Todavia, avaliarei como se portará de agora em diante. Sabemos que a força divina é carga estabilizadora de nossa indumentária sutil.
Sem ela, pouco a pouco fenecemos em bom ânimo e disposição, complementou Tom amigavelmente. Todos concordamos amistosamente com nosso companheiro. Regozijávamo-nos ante o benefício oferecido. Gardênia, percebendo que já houvera cumprido nossos propósitos no recinto, logo tratou de agradecer a Tom e Jeffrey. Muito agradecemos, colegas, pela generosidade em nos receberem. De nossa parte, muito aprendemos com vossos relatos. De certa forma, pudemos retribuir, ofertando-lhes o banho luminoso através da prece. Seguirei com meus companheiros a outras dependências de nossa divisão. Até breve. Todos nos despedimos afetuosamente. A cada visita, novos amigos faziam pelo complexo Alvorada Celeste e novos aprendizados enobreciam minhas concepções.